Bom, e aí pessoal, tudo bem? Mister aqui trazendo mais um vídeo, dessa vez um vídeo tranquilo, de boa, mas eu queria falar sobre um assunto que me intrigou bastante, velho. É uma notícia que eu vi e que, pô, ela me chocou bastante e isso me trouxe questionamentos que me fizeram gravar esse vídeo, né? Vamos lá. Primeiramente, eu já quero deixar uma coisa clara, tá? A crítica barra o apontamento desse vídeo não tem nada a ver com o caso do Orelha. Se você tiver um mínimo de cérebro, já tô sendo um pouquinho mal educado, porque para evitar esse tipo de comentário, se você tiver um mínimo de cérebro e assistir o vídeo, vai ver que são duas questões diferentes. Que a minha crítica é de um caso totalmente diferente, entendeu? Por que eu tô falando isso? Porque, pô, eu tô falando de crueldade animal, né? O tema do vídeo é cachorro, então, assim, é óbvio que vai vir muita gente falando do caso Orelha, sendo que não é o ponto do vídeo. Eu nem pretendia falar sobre, mas eu acho que eu vou acabar comentando nesse vídeo justamente para mostrar como é diferente, como são sim situações diferentes, tá? Opa, opa, calma aí. Opa, ficou? Ficou. Bom, e qual que é o caso? Qual que é a questão em si, né, que eu vi? Ah, se me permitem, eu vou passar um desodorante aqui, porque eu acabei de tomar um banho. E é um caso, se eu não me engano, em Marrocos, que parece que em Marrocos tá rolando, não sei se é uma investigação, uma acusação, sei lá o que que é, de que eles exterminaram com, assim, mais de milhões não, mas acho que é mil, tipo, 100 mil cachorros, algum número bem estrondoso, assim. E eles, acho que era 300 mil, posso estar falando besteira, né? É só vocês dar, eu acho que, perdão, eu vou espirrar agora. Quase, que raiva, gente, que ele espirrar, mas enfim, se você pesquisar cachorro e Marrocos no Google, né, matança, ou sei lá, qualquer, né, sinônimo, vai aparecer a notícia, né? E aí eu fiquei indignado quando eu vi isso. Porque assim, como que você pode. é, Como que você pode. Ai, pelo amor de Deus, velho. Como que você pode exterminar cãezinhos? Qual que era a premissa, né? Esses cachorros de rua mataram esses cachorros de rua porque para limpar as ruas, para deixar as ruas mais limpas. E aí eu fiquei indignado, porque isso é uma crueldade enorme e não faz sentido nenhum, é ridículo. E aí, isso me levantou um questionamento, cara. Porque eu pensei, e se fosse pombo, velho? E se fosse pombo, será que eu ficaria tão indignado? Talvez, né? Porque é muito animal morrendo. Mas assim, no geral, a gente realmente se importa tanto com pombo igual se importa com cachorro? É óbvio que tem diferenças, tá? Eu não vou ser leviano. Que eu poderia citar rato de exemplo também. E é óbvio que ninguém vai ficar muito triste se exterminarem a maioria dos atos, porque a maioria dos atos passam doenças e etc. Então tem essa outra questão que não é o caso dos cachorros. Dificilmente um cachorro de rua vai te passar alguma doença. Dificilmente, não é impossível, mas acho que não é tão fácil quanto é de um rato ou de um pombo te passar uma doença. Então eu entendo que tem essa diferença. Mas aí eu já me remeti a outras questões animais, que é o que é a China, né? Porque a China tem, né, principalmente no Brasil, se existe esse imaginário da China comer cachorro, e não que seja mentira, né? Mas é que eu não sei se é um discurso que é tão falado em outros países. Mas eu sei que aqui a gente tem essa ideia, ah, não, come cachorro na China, isso é... Tem duas coisas, que é uma questão do nojo e outra é a questão da crueldade. Que do nojo, eu vejo que isso existe muito mais em relação aos atos, porque os atos aqui são completamente sujos e ninguém imaginaria comer um rato, né, no Brasil. Mas eu acho que a relação dos cachorros é muito uma relação de dó, de pena, de falar assim, gente, que crueldade estão fazendo com o bichinho. E eu tenho esse pensamento, eu não vou ser hipócrita. Eu vou assumir a minha hipocrisia para tentar não ser tão hipócrita, que é o quê? Eu olho e eu vejo, tipo assim, já vi, por exemplo, reportagem da China, nossa, olha os cachorros sendo comidos, tipo, aí era carne de cachorro e etc, e olhando assim, nossa, que coisa horrível, que crueldade, enquanto eu tava comendo frango. E aí eu não quero dar uma de vegano, porque eu não sou vegano, eu vou continuar comendo carne, eu não acho que é errado comer carne, tá? É só um apontamento óbvio, que inclusive muitos veganos fazem nessa questão, eles estão certos. Por que que a gente tem dó do cachorro, tem dó do gato e não tem dó do boi? Não tem dó da vaca, não tem dó da galinha, sabe? Não faz muito sentido, velho. E é uma baita hipocrisia nossa, velho. E mostra como o ser humano, ele é tendencioso. Então, assim, você tem dó da sua amiga que foi corna, mas você trai o seu marido, sabe? Você tem
dó do seu amigo que sofreu uma entrada dura na quadra, mas você é o cara que bate e espanca os outros na quadra, sabe? Eu tô dando exemplos, assim, aleatórios que vieram na minha cabeça. Mas qual que é o intuito do vídeo? É falar, não, vamos parar de comer cachorros. Não, comer cachorro eu não como. Mas vamos parar de comer animais, veganismo, não, não tem nada a ver com isso. E também não é pra falar sobre o caso da orelha, é pra falar tipo assim, vocês se sensibilizam com a orelha e não se sensibilizam com outros animais. Porque esse discurso, eu já apontei que existem enormes diferenças. Por quê? O caso do orelha é uma crueldade animal, tipo assim, os caras foram lá e mataram um cachorro. Nem é um caso, tipo assim, seria totalmente diferente, tipo, são pessoas passando fome, necessidade. Eu acredito que a sociedade ia ver de uma forma diferente, porque é outro contexto, realmente, não é o caso. Eles mataram, e o que se aponta mais disso é o fato da psicopatia, né, velho? Porque muitos psicopatas começaram matando animais, etc. Então, assim, eu acho que o caso da orelha vai bem mais pra esse lado do que do lado do, tipo assim, vocês têm dó de cachorro e não têm dó de boi. Por isso que eu tô falando que são coisas diferentes. Eu tô falando mais como essa notícia, eu posso estar falando besteira, mas será que essa notícia seria tão chocante pra gente se fosse outro animal? Sabe? Eu acho que não. Poderia até ser chocante pela quantidade, tipo, 300... Não tô falando da orelha mais, tá, gente? Eu tô falando da notícia do Marrocos, tá? Que, tipo assim, 300 ratos foram mortos. Você vai falar assim, tá, tadinho, né? Mas assim, você não ia se importar muito, porque é rato. Você não se importa com o rato. E na prática, são tudo a mesma coisa, que são animais, velho. Assim, não tem grandes diferenças enormes de animais para animais. Animais são animais e ponto. Sabe, vão ter diferenças biológicas, é óbvio, porque são seres diferentes. Mas na prática a gente tem dó de cachorro e dó de gato e não tem dó de nenhum outro animal, quase. A não ser que esse animal tenha algum apego emocional para você. Ou a não ser que você seja uma pessoa mais engajada com a causa. Né? Normalmente, agora eu estou falando do imaginário popular da maioria da população. Tipo, minha mãe, sua mãe, etc, sabe? São... É uma coisa curiosa, velho. E aí é uma coisa que eu acho que é muito difícil de mudar, porque no meu enraizado já está são os pets, né? Então eu já vejo os cachorros como pets, os gatos como pets, e eu não vejo o rato como pet. Então assim, eu não sei se vai mudar esse pensamento meu. Eu tenho a noção do que eu faço isso, até porque a maioria das pessoas tem noção que faz isso, não é como se eu estivesse contando uma novidade, né? Eu acho que todo mundo tem noção de que faz isso. Inclusive eu fiquei bem baixo nesse vídeo, né? É um problema que eu só percebi agora. Mas é uma coisa que as pessoas têm noção que fazem. Só que não dá pra gente mudar, né? De uma hora pra outra. A gente já tá com um pensamento enraizado nisso. E é uma coisa cultural também, né? Que é, assim, pra quem estudou sociologia, por mais que não seja a minha matéria preferida, por diversos motivos, isso explica bem que é uma coisa, é uma imposição social, sei lá como eu diria isso em termos sociológicos, mas é uma coisa que a gente foi moldado, criado pra ter esse pensamento, né, velho? E é muito difícil de mudar. Eu, por exemplo, não vou ter dó de vaca igual eu tenho dó de cachorro, nunca, né? Mas é uma reflexão que eu tive, porque no momento que eu vi a notícia eu fiquei chocado e um segundo depois eu pensei, eu tô chocado com a notícia ou com o fato de serem cachorros? E aí me deu a ideia de gravar esse vídeo. Bom, deixa aí a opinião de vocês. Tamo junto, é nóis.